Nos dias atuais, somos testemunhas de uma luta espiritual silenciosa, mas intensa. São João Paulo II, durante seu pontificado, enfatizou que essa batalha não era apenas física, mas profundamente espiritual. Ele nos chamou a despertar para o declínio da fé que permeia nossas sociedades, alertando sobre uma crescente indiferença para com Deus. A fé, que antes moldava culturas e nações, está sendo cada vez mais relegada a segundo plano, diluída por um secularismo que tenta substituir Deus por um vazio existencial. E nesse vazio, muitos buscam sentido em filosofias temporárias, abandonando o que é eterno. O Santo Padre viu com clareza os primeiros sinais desse afastamento espiritual. Jovens distantes dos sacramentos, famílias desestruturadas e comunidades de fé enfraquecidas. Ele clamava por uma nova evangelização, não apenas como uma estratégia para reconquistar almas, mas como uma urgência. Estamos testemunhando a concretização dessas advertências. O mundo moderno parece anestesiado, com corações endurecidos diante da verdade divina. Para João Paulo II, a solução não estava em estratégias políticas ou sociais, mas em uma renovação profunda da alma humana. Ele nos chamava a uma conversão pessoal, um retorno sincero a Deus, que começa com a oração, a confissão e a vivência dos sacramentos. Sua visão era clara: uma sociedade que abandona seus fundamentos cristãos inevitavelmente caminhará para o caos moral e espiritual. Estamos vendo essa profecia se desdobrar diante dos nossos olhos. O Papa nos lembrava constantemente que essa batalha entre o bem e o mal, embora muitas vezes oculta, é real e deve ser enfrentada com coragem. Ele nos exortava a resistir ao enfraquecimento da fé, permanecendo firmes na oração com o olhar fixo em Cristo. Hoje, mais do que nunca, devemos responder a esse chamado. A corrupção moral é uma doença insidiosa que não apenas afeta a alma individual, mas também corrói a estrutura de toda a sociedade. São João Paulo II via essa decadência se espalhando pela cultura contemporânea e alertava para seus perigos. A cultura da morte, como ele denominou, manifesta-se na aceitação do aborto, da eutanásia e de uma mentalidade que rejeita a dignidade humana. Esses são os sinais claros de uma sociedade que perdeu o senso do sagrado, substituindo a vida pelo prazer imediato e descartável. O avanço do relativismo moral é outra evidência do colapso global previsto por João Paulo II. Vivemos em um mundo onde o pecado é cada vez mais normalizado e a virtude ridicularizada. Isso não é apenas um reflexo de uma mudança cultural, mas um sinal de que a humanidade está afastando-se dos princípios morais que sustentam a civilização cristã. O Santo Padre advertia sobre o perigo de uma sociedade que, ao abandonar a verdade objetiva, se destrói por dentro. A família, núcleo essencial da sociedade, também está sob ataque. João Paulo II via com preocupação a destruição dos laços familiares e a banalização do matrimônio. Ele afirmava que sem a família, a sociedade cai em ruína. Essa profecia está se cumprindo à medida que vemos famílias desestruturadas e uma geração cada vez mais distante dos valores que sustentam a vida em comunidade. A arte, a mídia e a cultura popular têm desempenhado um papel fundamental na propagação dessa decadência moral. Filmes, músicas e conteúdos midiáticos que exaltam o hedonismo, o egoísmo e a violência são apenas mais uma peça desse cenário apocalíptico previsto pelo Papa. Sua advertência foi clara: uma cultura que promove a morte em todas as suas formas está caminhando para a autodestruição. A corrupção política e a manipulação das nações são elementos centrais nas advertências de João Paulo II sobre o colapso global. Ele via com clareza o perigo do abuso de poder por líderes que se distanciam dos valores cristãos e mergulham suas nações em crises morais e sociais. Quando os governantes ignoram a lei de Deus, o caos se instala. O Santo Padre alertava sobre regimes totalitários, mas também sobre democracias que, em nome da liberdade, afastam-se da verdade. Nos tempos modernos, vemos o cumprimento dessas profecias. Governos que outrora defendiam a liberdade religiosa agora impõem restrições à fé, muitas vezes marginalizando a Igreja e seus ensinamentos. João Paulo II previu um cenário onde a perseguição à Igreja seria crescente e a fé cristã se tornaria alvo de ataques diretos, tanto em países ditatoriais quanto em nações democráticas. Ele também alertava para a nova ordem mundial que, segundo ele, buscaria subjugar as nações sob uma governança global que rejeita Deus. Essa nova ordem não seria apenas política, mas espiritual. Seria a ascensão de um sistema que ignora a dignidade da pessoa humana,
promovendo uma sociedade materialista e desumana. A globalização, em muitos aspectos, tem se alinhado com essa visão, centralizando o poder e distanciando-se de valores éticos. Além disso, João Paulo II ressaltava como o poder financeiro global exerce uma influência devastadora sobre a política. Os mercados, que deveriam servir à humanidade, tornaram-se instrumentos de controle. A crescente desigualdade social e a concentração de poder nas mãos de poucos são sinais dessa profecia. O colapso moral de líderes corruptos leva inevitavelmente ao colapso das próprias nações que governam. A criação geme como uma resposta ao pecado humano. São João Paulo II via o mundo natural como um reflexo da ordem divina, uma ordem que, quando violada pelo comportamento humano, leva à desarmonia e caos. Ele alertava que o uso irresponsável dos recursos naturais, a destruição do meio ambiente e a indiferença diante dessas questões seriam não apenas um problema ecológico, mas um sinal espiritual de decadência moral. A Terra, segundo João Paulo II, não é apenas um espaço para o homem habitar, mas um dom sagrado que deve ser cuidado e preservado. Nos dias de hoje, vemos catástrofes naturais em uma escala que antes parecia impensável. Terremotos, enchentes, furacões e incêndios florestais que devastam regiões inteiras. Muitos podem interpretar esses eventos como meros resultados de fenômenos climáticos ou desequilíbrios ambientais. No entanto, João Paulo II enxergava uma conexão mais profunda. Para ele, essas catástrofes não são apenas físicas, mas também espirituais, sinais de que a humanidade está afastada de Deus e de sua ordem natural. Além das catástrofes, o Papa via no avanço de pandemias globais um alerta para a humanidade. Nos últimos anos, temos visto o surgimento de doenças que rapidamente se espalham por continentes inteiros, causando pânico e desordem. João Paulo II sugeria que esses eventos também poderiam ser interpretados como uma forma de grito da Terra, pedindo por conversão, mudança de atitude e uma volta aos valores divinos. Assim, o colapso ambiental que vivenciamos hoje pode ser visto à luz das advertências apocalípticas do Santo Padre. A destruição da natureza é, de fato, um reflexo da destruição espiritual que permeia o coração humano. João Paulo II nos convocava a não apenas cuidar do meio ambiente por razões ecológicas, mas como uma resposta de amor e respeito à ordem criada por Deus. O ataque à Igreja de Cristo, tanto de fora quanto de dentro, é um dos temas centrais nas advertências de São João Paulo II. Ele via com clareza que nos tempos finais a perseguição à fé cristã não viria apenas de regimes políticos ou ideologias externas, mas também de uma apostasia interna, uma traição dentro da própria Igreja. Este abandono da fé por parte de muitos cristãos seria um sinal claro de que estamos vivendo tempos de provação. João Paulo II falava sobre um enfraquecimento espiritual generalizado, onde até mesmo pastores poderiam se afastar dos ensinamentos fundamentais do Evangelho. Hoje vemos líderes religiosos que, em vez de defender a doutrina, cedem às pressões culturais, diluindo os ensinamentos de Cristo para se adequar às expectativas do mundo. Esta apostasia não se manifesta apenas em palavras, mas também em ações que distorcem a verdade. João Paulo II previu que, nos tempos finais, muitos se afastariam da verdadeira fé, escolhendo seguir falsos profetas que prometem um caminho mais fácil, mas que levam à perdição. Além disso, ele alertava para o surgimento de ideologias anticristãs que infiltrariam a própria Igreja. Correntes teológicas, filosóficas e sociais que contradizem os princípios do Evangelho estão cada vez mais presentes, muitas vezes confundindo os fiéis. O Papa não se referia apenas a ataques diretos à Igreja, mas a uma infiltração sutil, onde a verdade seria distorcida de maneira quase imperceptível. Isso geraria divisões internas, enfraquecendo o corpo de Cristo. João Paulo II também via o abandono dos sacramentos como um dos maiores sinais da apostasia. O afastamento da confissão, da Eucaristia e da vida de oração enfraquece a alma e a torna vulnerável às influências do mal. Ele chamava o mundo a retornar a esses sacramentos como fontes de vida e proteção contra o enfraquecimento da fé. A ascensão do Anticristo é um dos eventos mais temidos e discutidos dentro das profecias apocalípticas. São João Paulo II, com uma visão espiritual aguçada, alertava sobre um futuro onde um líder poderoso e carismático enganaria a humanidade. Esse líder, o Anticristo, não seria apenas um governante político, mas um agente do mal, que usaria o poder, a influência e a sedução para afastar as pessoas de Deus.
Segundo o Papa, o Anticristo se apresentaria como um salvador, mas na verdade, seu objetivo seria destruir a fé e subjugar a humanidade. Nos tempos modernos, vemos indícios dessa ascensão. Governos e líderes globais têm se afastado cada vez mais dos princípios cristãos, adotando ideologias que negam a dignidade humana e promovem o controle das massas. O surgimento de um poder centralizado e global, onde a liberdade individual é suprimida, é uma das preocupações mais profundas de João Paulo II. Ele alertava que esse controle não seria apenas político, mas também espiritual, levando as almas à perdição. O Papa também alertava sobre a manipulação da tecnologia como uma ferramenta nas mãos do Anticristo. Vivemos em uma era onde a tecnologia domina todos os aspectos da vida humana. O uso crescente de tecnologias de vigilância e controle social poderia facilmente ser usado por um regime maligno para subjugar nações inteiras. João Paulo II via com preocupação a dependência excessiva da humanidade nessas tecnologias, que podem se transformar em ferramentas de opressão. Além disso, João Paulo II identificava a mídia como uma das armas mais poderosas que o Anticristo poderia usar para enganar as massas. A mídia, que deveria ser uma força para a verdade e a justiça, muitas vezes se torna um veículo para a difusão de mentiras, controlando a narrativa global e suprimindo a verdade. Nesse cenário, a fé cristã é silenciada e ridicularizada. O colapso econômico global foi outro ponto de preocupação central nas advertências de João Paulo II. Para ele, a economia mundial não era apenas uma questão de mercados e finanças, mas um reflexo direto da condição espiritual da humanidade. Quando as nações abandonam a ética e a moral cristã, a ganância, a exploração e a injustiça tomam o controle dos sistemas econômicos. E segundo o Papa, essas injustiças levariam, inevitavelmente, a um colapso global, afetando todas as camadas da sociedade. Atualmente, vemos sinais claros dessa crise. A desigualdade social cresce em todo o mundo, com uma pequena elite acumulando riquezas, enquanto milhões vivem em condições de extrema pobreza. Esse desequilíbrio, alertava João Paulo II, não apenas viola a justiça social, mas também é um sinal de um sistema que está se aproximando de seu colapso. O Papa ressaltava que essa disparidade econômica é um reflexo da falta de caridade e solidariedade entre os homens. Além disso, João Paulo II advertia sobre a concentração de poder financeiro nas mãos de poucos, que controlam o destino das nações. A globalização, que deveria promover a fraternidade e o bem comum, muitas vezes é usada para explorar os mais vulneráveis. O Papa via nessa centralização do poder econômico um perigo espiritual, onde o dinheiro se torna um ídolo, substituindo Deus como o verdadeiro centro da vida humana. A possibilidade de um colapso econômico global não era apenas um tema teórico para João Paulo II, mas uma realidade iminente, caso as nações não voltassem seus olhos para Deus e sua justiça. Ele via o mercado financeiro como uma arena onde a ética cristã deve estar presente, sem a qual o sistema colapsa sobre si mesmo. A crise de 2008 e as crises subsequentes parecem ecoar essas advertências, mostrando a fragilidade de um sistema sem base moral. Sinais no céu e fenômenos sobrenaturais sempre foram vistos como manifestações divinas ao longo da história da salvação. São João Paulo II, ao refletir sobre os eventos que precederiam o fim dos tempos, apontava que esses sinais seriam tanto físicos quanto espirituais. Ele acreditava que nos momentos mais críticos da história humana, Deus sempre se manifestaria através de sinais visíveis para chamar a atenção de seu povo, e o fim dos tempos não seria diferente. Nos últimos anos, temos presenciado uma série de fenômenos celestes inexplicáveis. Eclipses solares e lunares, meteoros, auroras boreais em locais inesperados. Para muitos, esses eventos são apenas fenômenos naturais. Para outros, são sinais de que algo maior está por vir. João Paulo II nos exortava a interpretar esses sinais não apenas com um olhar científico, mas também com um olhar espiritual, buscando o que Deus poderia estar nos dizendo através deles. Além dos sinais físicos, o Santo Padre acreditava que haveria manifestações sobrenaturais claras, como aparições marianas, que serviriam como advertências diretas para a humanidade. As aparições de Nossa Senhora, especialmente em Fátima e Medjugorje, foram vistas por João Paulo II como exemplos desses sinais sobrenaturais que alertam para a necessidade urgente de conversão. Esses sinais, para ele, são momentos de graça oferecidos por Deus antes do julgamento final. Para o Papa, os sinais nos céus e os fenômenos sobrenaturais não são para gerar pânico,
mas para trazer a humanidade de volta à oração e à confiança em Deus. Ele via nesses eventos uma oportunidade de renovação espiritual, um chamado à penitência e à conversão pessoal. É necessário ler os sinais dos tempos com discernimento, sempre à luz da fé, como João Paulo II nos ensinou. A iminência de uma guerra global foi sempre uma das maiores preocupações de São João Paulo II. Ele enxergava as tensões políticas e os conflitos armados não apenas como batalhas territoriais, mas como reflexos de uma guerra espiritual mais profunda. Para João Paulo II, a verdadeira batalha estava sendo travada nos corações humanos, onde a guerra entre o bem e o mal se intensificava à medida que a humanidade se afastava de Deus. Ele acreditava que a paz mundial só seria possível com a restauração da fé e da justiça divina em todas as nações. Nos últimos anos, os conflitos no Oriente Médio, as tensões entre grandes potências e o surgimento de novas ameaças nucleares trouxeram à tona o medo de uma terceira guerra mundial. João Paulo II via essa guerra final, conhecida na tradição cristã como Armagedon, não apenas como uma batalha física, mas como o clímax de uma guerra espiritual que englobaria toda a humanidade. Ele advertia que o verdadeiro campo de batalha era a alma humana, e que essa guerra espiritual era travada todos os dias. O Papa também reconhecia o papel de Israel e do Oriente Médio nos desdobramentos proféticos. A Terra Santa sempre foi central na história da salvação, e João Paulo II acreditava que os eventos que ocorressem em Israel teriam implicações espirituais profundas. A crescente instabilidade na região pode ser vista à luz das profecias bíblicas, que indicam que as nações se levantarão contra Israel nos tempos finais. Apesar de prever grandes conflitos, João Paulo II nunca deixava de afirmar que, no fim, o bem triunfaria. Ele ensinava que, embora os tempos de tribulação fossem difíceis, Cristo já venceu a batalha final. Para ele, a chave para sobreviver a essa guerra era permanecer firme na fé, resistindo ao medo e colocando a confiança em Deus. A paz que ele tanto desejava para o mundo era, em última instância, uma paz que só poderia vir da reconciliação com Deus. Após todas as provações e tribulações, João Paulo II vislumbrava uma era de renovação espiritual e paz. Ele acreditava firmemente que o fim dos tempos não seria marcado apenas por destruição e caos, mas pelo advento de uma nova era de justiça e santidade. Essa era, muitas vezes descrita nas Escrituras como o novo céu e a nova terra, representaria a restauração completa da ordem divina. Para João Paulo II, essa promessa de paz eterna era um sinal da misericórdia de Deus, que sempre oferece esperança, mesmo nos momentos mais sômbrios da história. O Papa falava de uma humanidade reconciliada com Deus e com a criação. A paz não seria apenas uma ausência de guerra, mas a realização plena da vontade de Deus entre os homens. Ele nos chamava a nos prepararmos espiritualmente para essa nova era, vivendo já no presente os valores do reino de Deus. O perdão, a justiça e o amor ao próximo deveriam ser os pilares dessa nova humanidade. Essa nova era de paz seria também o momento em que Cristo reinaria sobre todas as nações. João Paulo II sempre nos lembrava que o fim da história humana não seria marcado pela vitória do mal, mas pelo triunfo glorioso de Cristo. Ele via o juízo final como o momento em que toda a criação seria julgada, mas também renovada. Aqueles que permanecessem fiéis ao Evangelho entrariam nessa nova era de felicidade e paz. João Paulo II nos exortava a não temer o futuro. Apesar das dificuldades que a humanidade enfrenta, ele via o plano de Deus como um plano de salvação e redenção. A Igreja renovada e purificada seria o sinal vivo da presença de Cristo no mundo, liderando a humanidade para a Nova Jerusalém. Esta esperança final para o Papa era a garantia de que a justiça de Deus triunfaria e que todo sofrimento seria transformado em glória eterna. Ao longo deste vídeo, você foi convidado a refletir sobre as profundas e proféticas palavras de São João Paulo II, suas advertências sobre o estado do mundo e sua visão para o futuro da humanidade. Estamos vivendo tempos de incertezas e desafios espirituais, e as previsões de João Paulo II, mais atuais do que nunca, nos chamam a uma renovação urgente de fé e esperança. Não podemos ignorar os sinais dos tempos. Precisamos estar atentos ao chamado de Deus, preparados para enfrentar as dificuldades com a confiança de que Cristo já venceu a batalha final. João Paulo II nos exortava a não ceder ao medo, mas a responder com fé. Agora, mais do que nunca, é um momento de fortalecer nossa vida espiritual,
de nos unir como comunidade e buscar na oração e nos sacramentos a força para perseverar. A mensagem de João Paulo II é um convite à conversão pessoal e à ação. Não podemos ficar de braços cruzados diante de um mundo em colapso. Deus nos chama a sermos luz em meio à escuridão. Se este vídeo inspirou você, convidamos a se juntar a esta comunidade de fé. Ao inscrever-se no canal, você se une a muitos outros que buscam entender o que Deus nos revela por meio das profecias e da Sagrada Escritura. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a verdade sobre o futuro que nos espera e sobre como devemos nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Vamos continuar juntos nesta jornada espiritual, aprendendo com os ensinamentos dos santos e buscando a orientação de Deus em cada passo. Inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe suas próprias reflexões. Este é o momento de nos unirmos e de nos fortalecer na fé.